Olá pessoal, nossa aula hoje será sobre construção de tabelas e gráficos. Vamos ver como é isso? Então, como é que a gente constrói tabela? Então, para organizarmos uma tabela, precisamos primeiramente coletar informações ou dados através de uma pesquisa. Dependendo da natureza do tema que iremos abordar em nossa pesquisa, as informações ou dados podem ser coletados diretamente, entrevistando pessoas, em jornais, em revista, a partir de uma reportagem, uma notícia ou de um fato, pelas redes sociais ou pesquisa na internet. Então, a gente tem vários meios de fazer nossa pesquisa. Então, vou colocar aqui alguns exemplos ou alguns elementos de uma tabela. Primeiramente, precisamos organizar os dados coletados, que recebe o nome de rol. Em seguida, montamos a tabela. Então, a gente tem uma tabela aqui. Então, a primeira coluna vai ser a variável em questão. Essa variável pode ser distribuição simples ou com intervalo de classe. A segunda coluna, a gente vai colocar aqui frequência. Essa frequência a gente pode ser chamada tanto de simples ou absoluta. É o número de vezes em que um evento aconteceu. Essa terceira coluna pode ser a frequência absoluta ou pode ser a frequência acumulada. Eu vou colocar aqui frequência relativa, que é a razão entre cada frequência e o total da frequência. Esse resultado pode ser o valor unitário ou taxa percentual. Certo aí? Então, vamos ver aqui como a gente monta uma tabela com distribuição simples. Então, foi feita uma pesquisa sobre o número de irmãos de cada aluno em uma classe de 25 alunos. O resultado foi o seguinte: há 2 alunos que não têm irmão, 8 que têm um irmão, 11 que têm 2 irmãos, 2 que tem 3 irmãos, 1 que tem 4 irmãos e um aluno que tem 5 irmãos. Então, como é que a gente monta essa tabela? Então, qual é o fato relevante aqui? Número de irmãos. E aí a gente vai colocar a frequência correspondente. Então, quantos alunos não tiveram nenhum irmão? 2. Quantos só tiveram um? 8 alunos. Quantos tiveram 2 irmãos? 11 alunos. E 3 irmãos, 2 alunos. E 4 irmãos, 1 aluno. E 5 irmãos, 1 aluno também. Então, o somatório da frequência tem que ser igual ao total de alunos entrevistados. Certo aí? Então, vamos acrescentar mais uma coluna em nossa tabela. Então, eu vou acrescentar aqui a frequência relativa, só que eu quero essa frequência em taxa percentual. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar 2 dividir por 25, vai dar igual ao valor unitário, mas eu quero transformar em taxa, então multiplico por 100. Então, vai ser correspondente a 8%. E assim eu vou fazendo 8 dividido por 25, eu vou obter 32%. 11 dividido por 25, eu vou obter 44%. 2 eu já tenho, né, que é 8%. 1 dividido por 25 vai dar igual a 4%. E o outro resultado também 4%. Então, esse somatório, como eu quero em taxa percentual, o total tem que ser 100%. Ok aí? Então, a gente já viu como organizar uma tabela, agora a gente vai ver como construção de gráfico. Então, a representação por gráfico permite uma melhor visualização dos dados a serem observados. É uma forma de passar a informação de maneira mais rápida e objetiva. Existem vários tipos de representação gráfica, como, por exemplo, gráfico de linha, de barra, de coluna, de setores e assim por diante. Vai depender do que a gente vai querer colocar no gráfico, certo? Qual o gráfico que a gente vai precisar usar. Então, se o gráfico de linha, ele analisa dados ao longo do tempo. Se o dado de coluna, compara os dados de determinada amostra utilizando retângulo. Esse retângulo é na vertical. Se for barra, o retângulo é na horizontal.
Dado de setores, as áreas dos setores são proporcionais às frequências dos dados. Então, eu estou trazendo aqui como montar gráfico e tabela através do Excel, de uma planilha do Excel. Então, primeiro eu jogo as informações da tabela na planilha do Excel e aí eu vou inserir e observe que eu tenho o que aqui? Eu tenho várias opções de gráfico. Então, eu monto minha tabela, vou na aba inserir e aqui, ó, represento várias tabelas. Ok aí? Então, continuando aqui. Então, eu selecionei duas colunas da minha tabela. E aí, vou representar como gráfico de coluna aqui. Então, observe que aqui eu tenho número de alunos e aqui eu tenho a frequência correspondente ao número de alunos. Se eu não tivesse a tabela, só analisando esse gráfico, a gente ia ver que eu tenho aluno, a maior quantidade de alunos que tem 2 irmãos. Certo aí? Então, continuando aqui. Outra representação. Eu estou selecionando a coluna de frequência e frequência relativa. Então, eu vou trazer aqui o gráfico de setores. Então, nesse gráfico de setores, a gente trabalha com taxas percentuais. Ó. Então, ó, o maior contingente de alunos está aqui, ó, 44%. Certo? Então, que outra representação, considerando a mesma tabela, eu posso fazer? Então, agora eu selecionei as 3 colunas. Então, agora eu vou trazer gráfico de linha. Então, ó, no gráfico de linha, quais são as informações que apareceu? Ó, essa linha azul é a frequência e essa linha laranja é a frequência relativa. Então, se eu não tivesse a tabela, eu já sei que o maior índice é aqui, né? Maior percentual. A gente poderia abordar mais o que aqui, ó? Crescente, decrescente esse gráfico, aqui, ó, contínuo, não é isso? Certo? Aí, então, a gente tem condições de fazer várias análises em uma tabela, ou em um gráfico. Vejamos aqui agora. Então, como é construir tabela com intervalo de classe? Então, o exemplo aqui. Uma companhia de ônibus registrou a taxa de ocupação em taxa percentual de suas viagens de Goiânia e Brasília durante 30 dias. Os resultados foram os seguintes. Esse resultado é coletado desorganizado. Eu já estou trazendo a lista de rol aqui toda organizada, tá certo? E aí agora eu vou colocar aqui uma observação. Então, modo prático. Se n, que é o número de dias, for menor que 25, a gente considera 5 intervalos, certo? Para não ficar uma tabela muito extensa. Se n for maior ou igual a 25, a gente considera a raiz quadrada de n. Então, como o nosso n é 30 dias, então n vai ser igual a 30. Então, passou de 25, eu vou considerar a raiz quadrada de 30. Só que ela não é exata, é aproximadamente 5,47, vamos dizer assim, ou 48. Então, a gente pode flexibilizar aí nosso intervalo entre 5 ou 6. Porém, a gente precisa calcular aqui a amplitude, que é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Como seria isso? Então, é 91 menos 32, que dá 59. E agora a gente vai calcular aqui a amplitude de cada intervalo. Então, como seria isso aqui? Eu vou pegar esse resultado, 59, e dividir por 6. Que vai dar aproximadamente 9,8. Só que nesse caso aqui, a gente sempre vai arredondar para mais. Então, aqui eu vou considerar 10. Eu estou colocando a observação aqui, ó. Aqui sempre arredonda para mais. O arredondamento é sempre para mais, ok? Para não ficar nenhuma informação de fora da tabela. E aí tem outra regra. Essa regra é usada mais em trabalhos acadêmicos. Eu estou trazendo a mesma lista, porém tem uma legendazinha, ó. Tem essa expressão e aí apareceu logo. E aí tem a legenda aqui, onde K é o número de intervalos, N é o número total de dados.
Então, substituindo aqui n por 30, como é que a gente pode resolver esse log? Então, eu vou colocar log entre parênteses 3 vezes 10, que é a mesma coisa de 30. E aí, lembrando que multiplicação e log é o que? A soma, não é isso? Então, estou transformando log de 3 mais log de 10. Lembrando que esse log aí é tudo na base 10, tá? Então, log de 3 é aproximadamente 0,48. Eu vou substituir aqui e fazer as operações, né? Distributiva aqui. Distribuir 3,3 multiplicando por 0,48 e 3,3 multiplicando por 1. Lembrando que log de 10 na base 10 é 1, é isso? Então, continuando aqui, eu vou obter que K é aproximadamente 6,88 K6. Então, ó, eu vou considerar a mesma questão do intervalo. Então, eu vou dividir 59, que foi o valor que a gente achou anteriormente, por 6, e aí a gente vai ter aproximadamente 6. Então, como é que vai ficar a nossa tabela aqui? Então, ó, observe aqui a tabela. Eu já estou trazendo a tabela pronta. O símbolo para intervalo é esse símbolo aqui, onde fechado para o primeiro valor e aberto para o segundo. O que isso vai representar aqui? Ó? Eu tenho, lembra que nosso intervalo foi de 10 em 10? Então, ó, se o menor valor é 32, então com 10 vai ficar 42. E aí eu vou construindo meus intervalos. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Como é que eu consigo a frequência? Eu vou considerar 32 para 42. Então, quantos valores eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4 valores é minha frequência. De 42 a 52, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que o 52 não entrou? Porque o 52 está aberto, ele vai entrar nessa linha aqui, tá certo? Então, de 52 a 62, eu tenho 52. Eu vou contar agora 52. Então, 52. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E assim sucessivamente. Você vai contando, formando sua coluna de frequência de acordo com a quantidade que apareceu aqui. Então, 72 a 82, eu só tenho essa informação. E de 82 a 92 eu vou ter duas informações. Lembrando sempre que o resultado tem que dar o total de dias e a frequência relativa ao somatório das taxas percentuais, não é isso? Então, eu estou trazendo aqui uma representação gráfica para essa tabela. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Então, a gente vai ter os intervalos, ó, de 32. Aqui está a frequência simples e aqui está a frequência relativa, de 32 a 42 e aqui sucessivamente. Tem uma legendazinha aqui, tá vendo? O azul representa a frequência absoluta ou frequência simples e o laranja vai representar a frequência relativa. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Bons estudos para vocês!